Sério, presente pela comunhão que vimos receber. Deus te abençoe, pastor, a irmã Noite. Deus te abençoe pelo seguinte, demais obreiros, pastor. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Vamos ler aqui os primeiros 7 versículos do capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos poder se sentar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, quando a irmã nos fez um convite para estar aqui, nesta data, dia 30 de junho, eu virei para ele e falei: só vou pedir a bênção para o meu pastor. Quando chegar que estamos embaixo da mesa, o meu pastor, entendemos isso, né? Se um obreiro quer ser abençoado, antes de mais dar a bênção para o seu pastor. E eu orando a Deus, pedindo a Deus a direção sobre essa palavra, pedindo a Deus que me revelasse, que me mostrasse, porque nós entendemos que quando nós vamos fazer menção da palavra de Deus, nós não estamos falando para qualquer pessoa, nós não estamos falando para qualquer um, nós entendemos que nós somos pessoas a quem Deus escolhe para nós sermos a noiva do Cordeiro. Aleluia! E cabe a gente cuidar do nosso coração, porque quem é o dono da igreja é Jesus. Quem conhece a necessidade da igreja é Jesus. Quem cuida da igreja é Jesus. Então Jesus sabe o que dizer para a igreja. E eu aqui meditando nessa palavra, o Senhor falava comigo o quão maravilhoso é a esperança que Cristo Ele nos mostra e nos concede através da sua palavra. Mas antes de aqui entrar no texto lido, eu quero voltar um pouquinho sobre uma história, a história que mudou o percurso do mundo. Eu quero aqui nessa noite falar sobre o sacrifício de Jesus antes de adentrarmos aqui no texto em Apocalipse. Nós observamos, meus queridos, que o homem, desde os tempos antigos, desde o jardim do Éden, a partir da queda do homem, nós temos visto Deus tentando se aproximar do homem. Nós temos visto Deus tentando estabelecer o relacionamento do homem com si mesmo novamente. Da parte de Deus, tudo foi feito perfeito. Deus nunca falhou. O problema nunca
Ele vai olhar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora era o Deus encarnado. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Agora Deus, com uma oportunidade de salvação, com uma oportunidade de resgate para a vida, para a alma do ser humano, Ele se faz carne e desce sobre esta terra.
dia ele ressuscitou. Jesus desceu a essa terra como um cordeiro, mas ressuscita agora como um leão. E a partir do momento que Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos. E quando ele assume aos céus, quando ele sobe aos céus, anjos se colocam ao lado dos apóstolos que estavam olhando fixamente para o céu e vendo Jesus sendo recebido. E eles falam: para onde eu irei? Por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. Aleluia. Aí a promessa do arrebatamento vai
Mas a Bíblia diz que fogo do céu vai descer e consumir os inimigos. Agora é o chamado juízo final. Aleluia. Em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Deus julgará a todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ei, certifique-se que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então isso é coisa séria. Deus executará juízo. Deus condenará todos aqueles que não o aceitaram. E por fim, o último inimigo que há de ser aniquilado, a morte. Quando Deus aniquilar tudo isso, é agora que nós temos que voltar no sentido. Quando Deus aniquilar todo o poder do mal, nisso nós estaremos com Ele agora. E quando Deus trazer toda essa sentença, é capítulo 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ele vai dizer: e eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. No arrebatamento a igreja sobe, aleluia, mas na inauguração do reino de Cristo, da plenitude do reino de Cristo para toda a igreja, é o Senhor que desce com a igreja sobre a nova terra que Ele criará. Aí eu vejo um contraste, pastor. Quando eu olho no livro do Apocalipse, eu vejo que o falso profeta e que o anticristo ele se levanta da terra e do mar que aponta para a multidão. Mas quando eu vejo a igreja desce do céu, cada um com a sua cultura. A sua cultura não é dessa terra, a sua cultura é das mansões celestiais, a sua cultura já não é
que a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então por que nós queremos muitas das vezes nos prender às coisas antigas, nos prender às coisas dessa terra, sendo que tudo será feito novo para aqueles que esperam no Senhor? Aleluia. Essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Santas é teu nome, Senhor. E Jesus vai dizer no versículo 6, capítulo 21, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver